Olá, hoje 3 de outubro de 2012, eu vim gravar aqui uma dica literária que o pessoal da psicologia, das ciências humanas em geral, me parece muito pertinente, e é uma releitura que eu, na verdade, terminei agora nesses últimos dias, de um livro do Dostoiévski, que se chama Memórias do Subsolo. É um livro muito interessante porque eu havia lido esse livro em outro contexto, né, e aí havia uma tendência a simplesmente olhar os aspectos de psicologização sobre essa questão desse livro. E agora, relendo, depois de uma leitura mais atenta ao Nietzsche, por exemplo, me parece muito pertinente até fazer um diálogo, né, intertextual entre alguns conceitos nietzschianos, algumas reflexões nietzschianas e algumas colocações colocadas aqui nesse livro de Dostoiévski. É um livro que o Dostoiévski vai escrever na beira da cama, enquanto a sua esposa está numa situação bastante complicada de saúde, né, por conta de uma tuberculose já em estado avançado. E é um livro com muitos, né, como um prefácio, como uma introdução a essa filosofia ácida do século XIX, por exemplo, a própria filosofia da suspeita, do martelo, a filosofia aí do Nietzsche, né. Acho que é um livro interessante para que todos possam ler, né? Acho que é um livro que, para quem está na psicologia, por exemplo, vale a pena, né, passar por essa leitura atenta, né? Eu vou estar lendo, então, agora aqui a contracapa para introduzir, né, para vocês a ideia do livro e o contexto, né? Então, Memórias do Subsolo inaugura uma nova fase da obra de Dostoiévski e na literatura ocidental. No âmbito circunscrito à produção do maior romancista russo, essa narrativa singular antecipa a maturidade do escritor. Os anos miraculosos, segundo a expressão do biógrafo Joseph Frank, em que Dostoiévski escreveu os romances Crime e Castigo, O Idiota e Os Demônios, que encontrariam uma síntese em Os Irmãos Karamazov. Até a publicação desta novela, em 1864, Dostoiévski era um escritor dotado de aguda percepção social, cujos ensaios fisiológicos já traziam uma apreensão de um caráter fantástico da realidade. Mas é nesta obra que o escritor materializa sua visão abissal dos conflitos morais, psicológicos e sociais, que se interpenetram caoticamente de modo a destacar, como única medida do mundo, o desejo humano de salvação diante da morte e da desrazão. A novela é dividida em duas partes. Na primeira, o subsolo, o anônimo narrador destila amargura e escárnio contra as almas idealistas de seu tempo, que confiam ingenuamente na subordinação do homem às leis da natureza, como forma de atingir um estado de harmonia social e espiritual. Para o homem subterrâneo, esses palácios de cristal, essas sutilezas de belo e sublime, são quimeras do homem de ação, que reduz os anseios da alma ao bem-estar material, segundo um credo positivista. Por isso ele preferirá sua existência de zombaria e torpeza, de tédio, inação, à consciência hipertrofiada de quem conhece a essência irredutível do ser humano. O monólogo inicial de Memórias do Subsolo proporciona ao leitor momentos inegáveis de humor negro e anarquismo metafísico. Mas a mensagem desse habitante das catacumbas da existência é clara. Utopistas, como Fourier, são, na verdade, avatares do grande inquisitor do livro Os Irmãos Karamazov, que oferecem aos homens segurança e conforto ao preço do aniquilamento do seu livre-arbítrio e de sua torturada paisagem interior. Em Memórias do Subsolo, todavia, Dostoiévski ainda não atingira a dimensão apocalíptica e regeneradora da sua última fase. Assim, na segunda parte da novela, a propósito da neve molhada, a narrativa das peripécias do homem subterrâneo leva da galhofa à tragédia. A negatividade do narrador revela seu lado sinistro, quando enreda a prostituta Lisa em sua teia. O espetáculo da autodegradação se transforma em crueldade, os anatemas contra o humanismo desaguam no desespero e no remorso. O arco que leva da culpa à redenção só se completará nos últimos romances,
mas Memória do Subsolo já seria suficiente para fazer de Dostoiévski o precursor da melhor prosa modernista. Não é por acaso que muitos acabaram vendo neste livro uma prefiguração das ideias de Freud acerca do inconsciente, e o próprio Nietzsche, ao lê-lo pela primeira vez, escreveu a um amigo: a voz do sangue fez-se ouvir de imediato e minha alegria não teve limites. Então, muito interessante a leitura desse livro. Eu fiz várias anotações nessa minha segunda releitura aqui, que eu refiz agora há pouco tempo, né? E eu deixo, então, como uma das grandes indicações da semana, né? Inclusive anexando também aqui, para que vocês assistam no YouTube. Coloquem lá Dostoiévski, biografia está em espanhol, mas dá para entender. E a vida do Dostoiévski, uma vida bastante interessante, né? E que vai mostrando, então, a biografia desse sujeito, que foi considerado aí como um dos grandes literários, né, autores do seu tempo, influenciando, como eu acabei de dizer, grandes pensadores como, para nós aqui da psicologia, inegavelmente Freud e Nietzsche como dois grandes nomes. Tá? Então assistam essa biografia, parece muito bacana, eu já assisti. É bem resumida, mas dá para dar uma ideia da vida do sujeito, aparecem alguns textos falando da obra do Dostoiévski. Estou lendo também esse artigo do Renato Nunes Bittencourt, lá do Rio de Janeiro, A Psicologia da Idiotia em Dostoiévski e Nietzsche, que me parece bastante pertinente, né, porque existem realmente grandes pontes entre as duas obras. Então também é um artigo que deixo para vocês aí, talvez, né, buscar na internet, está em PDF, a gente pode estar lendo com bastante acuidade, né. Me parece ser uma leitura bem interessante, muito bem escrito, né, e eu já estou quase terminando a leitura desse artigo aqui, que vai falar, então, das memórias do subsolo. Ok? Então, fica aí como dica da semana, principalmente o pessoal do grupo do Episteme, né? Lembrando, então, que o grupo Episteme é um novo espaço, um grupo de estudos de filosofia que eu estou anexando à morada acadêmica, vai acontecer todas as segundas-feiras, e nós temos aí como primeira meta discutirmos as matrizes filosóficas, né, do romantismo e a matriz compreensiva no livro do Luiz Cláudio Figueiredo, As Matrizes do Pensamento Psicológico. Ok? Segunda-feira que vem eu volto para então estar discutindo com vocês as ideias desses textos, mas deixo como dica da semana Memórias do Subsolo, Dostoiévski. Obrigado.